Panorama CBN. Nos destaques do Panorama de hoje, eu te conto que presidentes do Senado e do STF se encontram para restabelecer o diálogo entre os três poderes. O Ministério da Saúde diz que a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid deve começar por idosos e profissionais de saúde. E a Anvisa discute a aprovação do uso da Coronavac para crianças de 3 anos. Olá para você que está ouvindo o Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021. Panorama CBN. Abra essa edição para te contar como é que foi a reunião para alinhar a comunicação entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Existia aí uma expectativa em relação a esse encontro, porque você deve se lembrar que o ministro Fux cancelou a reunião entre os três poderes depois dos ataques do presidente Jair Bolsonaro contra os ministros da corte. E depois de sair desse encontro de hoje, Pacheco disse que Fux se colocou propenso em restabelecer o diálogo e disse que há um consenso a necessidade de uma conversa entre os poderes. Nós precisamos de uma pauta propositiva e o ambiente dessa pauta propositiva é a democracia. E a democracia não pode ser aviltada, a democracia não pode ser questionada da forma como vem sendo questionada no país. Concordamos que o radicalismo e o extremismo são muito ruins para o Brasil e são capazes de derrotar a democracia. Portanto, nós precisamos evitar o radicalismo, evitar o extremismo e darmos lugar ao diálogo que busque pacificar, que busque unir, não necessariamente concordar sempre, mas ter, sobretudo, esse respeito à divergência. O presidente do STF, Luiz Fux, disse que, apesar de ter cancelado a reunião entre os poderes, o diálogo entre eles nunca foi interrompido. Apesar do cancelamento da reunião, o diálogo com os poderes nunca foi interrompido. Como presidente do Supremo Tribunal Federal, eu sigo dialogando com representantes de todos os poderes, sem prejuízo em relação a uma nova reunião, a questão será reavaliada. Outro assunto que surgiu foi em relação ao pedido de impeachment que o presidente Bolsonaro quer levar para o Senado. E Rodrigo Pacheco disse que durante a reunião não foi discutida a intenção do presidente Bolsonaro de entrar com um pedido contra os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso do STF. Mas Pacheco disse que discutir um eventual pedido de impeachment contra os ministros é uma questão paralela, porque o importante nesse momento é restabelecer esse diálogo. Sobre o impeachment, Pacheco disse que é necessário que haja um filtro severo para que eventuais pedidos de impeachment não sejam banalizados. Agora, impeachment, nós temos que ter uma responsabilidade grande com isso, porque ele não pode ser banalizado. É um instituto grave, um instituto excepcional e que só é aplicado em casos muito específicos, num rol taxativo de situações previstas numa lei. Portanto, esse critério é um critério de natureza política, mas é sobretudo um critério jurídico e técnico, tanto impeachment de ministro do Supremo quanto impeachment de presidente da República. É preciso ter um filtro muito severo em relação a esses pedidos que não podem ser banalizados. Rodrigo Pacheco também foi questionado se em uma única reunião os problemas entre o STF e o presidente vão ser resolvidos. E ouve só o que ele respondeu. Uma nova reunião será suficiente para acabar com a crise institucional? Se não for suficiente uma, nós fazemos outra. Eles vão precisar fazer várias reuniões para tentar resolver essa crise. Sabe quem voltou? O silêncio na CPI. Pois é, quem usou esse tal direito ao silêncio na CPI foi o advogado Túlio Silveira, que é representante da empresa Precisa Medicamentos. Sempre bom lembrar aqui para você que a Precisa Medicamentos foi aquela empresa intermediária entre a fabricante Bharat BioNTech e o Ministério da Saúde para a compra daquelas 20 milhões de doses da vacina Covaxin. E durante a CPI, o advogado usou o habeas corpus que foi concedido pelo Supremo para ficar quieto
e também a prerrogativa dele ser advogado, já que ele alega que, por ser advogado, ele não pode quebrar o sigilo do cliente. Mas a senadora Simone Tebet disse que ele não era advogado da Precisa Medicamentos. Eu não achei no processo que me entregaram comprovando que ele era advogado da Precisa quando ele atravessou uma série de e-mails no contrato da Covaxin no Ministério da Saúde. Então, isso praticamente vai o eximir de qualquer tipo de responsabilidade de que até aquele momento ele era um funcionário como advogado no departamento jurídico da Precisa. Tanto que ele assina pelo departamento jurídico da Precisa e não como advogado, com uma banca advocatícia, com procuração adjudícia. Mesmo assim, ele seguiu não respondendo às perguntas. E aí o relator da CPI, Renan Calheiros, fez um teste. Ele perguntou algo que não tinha relação com a Precisa Medicamentos. E mesmo assim, ele não respondeu. Qual é a sua relação com o presidente da República e seus filhos? Excelência, respeitosamente, permanecerei em silêncio. É evidente que essas postagens não têm nada a ver com a questão da Precisa. Eu agradeço, presidente, mais uma vez queria repetir que o silêncio do depoente é um silêncio incriminador, porque, em tendo oportunidade, ele não respondeu a nenhuma das perguntas que efetivamente não tinham nada a ver com a negociação da Covaxin. E as medidas foram tomadas, ele acabou virando investigado pela CPI. E esse silêncio foi irritando os senadores ao longo da sessão, como o presidente da CPI, Omar Aziz. O que o senhor sugere que eu faça? Talvez comprometa, Não, é porque senador. uma coisa é me cobrar, a outra é o que eu faço. O que eu faço? Vossa Senhoria já... Porque você tem aqui um habeas corpus, não pode ser constrangido, aí vem o Conselho Federal da OAB, aí vem aí os advogados e tal. O que nós estamos fazendo aqui é investigando. A gente não investiga as Forças Armadas, nós não investigamos a OAB, nós não investigamos as igrejas evangélicas, as igrejas católicas. Nós investigamos pessoas que estão envolvidas com facaturas, sejam eles pessoas que estão dentro das Forças Armadas, sejam eles pessoas que estão dentro da igreja. Da OAB, não importa. Da OAB. Não importa. Agora chega aqui todo protegido. Todo não me toque. O advogado da Precisa Medicamentos, Túlio Silveira, também não aceitou o compromisso de dizer a verdade na CPI e escolheu permanecer em silêncio na maioria das questões que foram feitas pelo relator Renan Calheiros sobre as negociações da vacina Covaxin. Mas ele confirmou que abriu um escritório de advocacia em fevereiro de 2021, em uma data próxima à assinatura do contrato da Covaxin. E ele disse também que participou de 1 ou 2 reuniões técnicas do contrato. Depois, ele continuou ficando em silêncio. E aí ele irritou a senadora Soraya Tronic. Senhor presidente, acho que ele vai fazer igual a outra moça da Precisa, né? Vai nos cansar no dia de hoje e dizer que amanhã responde para o senhor Maximiliano. É uma estratégia, né? O Maximiliano... Estratégia, vai repetir a estratégia? O senhor foi para a Aí ele cansado e exausto, amanhã ele fala. Tudo bem, Soraya, é isso aí. Ou quem sabe no contrato da VTC Log ele possa falar, senhor presidente. Bom, esse foi aí o resumo do depoimento de hoje. Mas outra informação que surgiu em relação à CPI foi que o deputado Ricardo Barros passou a ser investigado na comissão. O relator da CPI, Renan Calheiros, disse que existem indícios óbvios da participação do deputado na rede de venda de vacinas por meio de intermediários em situação irregular e também com suspeita de propina. Renan Calheiros disse que existe a comprovação da participação dele tanto no caso Covaxin quanto em outro na venda de outras vacinas, como a Davat. Hoje, o Ministério Público Federal denunciou o blogueiro Alan dos Santos, que é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, por ameaçar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Alan dos Santos é alvo de 2 inquéritos em andamento no STF e um deles apura a disseminação de fake news e outro financiamento de atos antidemocráticos. O blogueiro também já foi alvo de operações da Polícia Federal.
E segundo essa denúncia de hoje, as ameaças foram feitas durante a gravação de um vídeo que foi publicado no YouTube. E após a divulgação desse vídeo, Barroso representou ao MPF na condição de vítima e pediu a adoção de medidas cabíveis. E aí o Ministério Público Federal ofereceu essa denúncia contra Alan dos Santos pelos crimes de ameaça e incitação ao crime de ameaça. Porque o MPF sustenta que a declaração de Alan dos Santos extrapola o direito de liberdade de expressão. Vacina Sim. No Vacina Sim de hoje, o Ministério da Saúde anunciou que vai priorizar a entrega de vacinas contra a Covid para estados que estão mais atrasados no plano de imunização. O Ministério negou que tenha mudado a metodologia de distribuição das remessas, mas recalculou a porcentagem de doses enviadas a cada unidade da federação. Antes, elas eram enviadas de acordo com o número de pessoas nos grupos prioritários. Mas com o avanço da vacinação por idade, alguns estados acabaram sendo favorecidos, como por exemplo São Paulo, que tem 22% da população brasileira e lá foram enviadas 24% do total de doses. No Maranhão, onde está 3% da população, as doses correspondem a 2,8% do total que foi repassado. Agora, esse cálculo é feito em cima do número de pessoas acima de 18 anos que ainda não receberam a primeira dose. E de acordo com o próprio Ministério, ao menos 12 estados receberam menos vacinas do que deveriam. Essa coletiva aí que eu contei para você foi feita depois daquele mal-estar com o governador de São Paulo, João Dória, que recorreu ao Supremo Tribunal Federal para pedir o envio de 228 mil doses da Pfizer que deixaram de ser repassadas. Queiroga alegou que a alteração tinha sido feita para compensar as doses da Coronavac que foram entregues a mais pelo Instituto Butantan para o governo de São Paulo. E o ministro chamou essa discussão de fútil. Quando falamos aqui dessas doses, hipoteticamente, a mais que o Instituto Butantan distribuiu para o governo do Estado de São Paulo, eu pessoalmente, por conhecer o secretário Jean Gorenstein, o próprio doutor Dimas Covas, eu descarto qualquer tipo de conduta de má-fé, não há de maneira nenhuma, é apenas uma questão de divergência de entendimento. E o que a gente está falando aqui são milhares de doses, quando na realidade nós já distribuímos mais de 200 milhões de doses de vacina. Ou seja, todo esse questionamento é por um motivo fútil. Queiroga ainda disse que encomendou um estudo para a terceira dose da Coronavac, que vai ser aplicada inicialmente em idosos e profissionais da saúde. O ministro também pediu que os estados e municípios não antecipem a aplicação de segunda dose, porque senão o governo pode não conseguir entregar as vacinas dentro do prazo. E nessa mesma coletiva, o Ministério anunciou que pretende concluir a imunização completa da população com as 2 doses até o fim de outubro. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, disse que isso só vai ser possível com a antecipação da segunda dose das vacinas da Pfizer para 21 dias a partir de setembro. Com um cenário otimista de recebimento de doses, que é o que tem se configurado, e com uma capacidade diária de 2,4 milhões de doses ao dia e com a redução do intervalo da Pfizer, a gente consegue em setembro atingir a aplicação em primeira dose da quase a totalidade da população brasileira adulta acima de 18 anos e passamos a aplicação de mais de 75% de toda a população vacinável com as 2 doses, né? E aí a boa notícia é que nesse cenário, em outubro, seria possível a gente completar, até o final do mês de outubro, seria possível completar a imunização de toda a população adulta com as 2 doses, caso se configure esse cenário. Sobre esse assunto, o governo de São Paulo disse que vai reduzir o intervalo de aplicação entre as 2 doses da Pfizer para 21 dias assim que receber mais vacinas do governo federal. Enquanto eu gravo esse podcast, está acontecendo a reunião da Anvisa, que está decidindo sobre o uso emergencial da vacina Coronavac em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos.
O pedido da diminuição da faixa etária foi feita pelo Instituto Butantan em 30 de julho. E até o momento, a única vacina que pode ser usada em adolescentes de 12 a 17 anos no Brasil é a da Pfizer. E outro ponto que está na pauta da reunião é a análise sobre os dados de risco-benefício da Coronavac. E também tem a possibilidade de que nessa parte da reunião possa ser discutido também a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid. Esse tema já tem sido discutido entre o Ministério, Anvisa e estados. Inclusive, alguns estados já deram início ao estudo sobre a terceira dose do imunizante. E a expectativa do Ministério da Saúde é que essa terceira dose seja aplicada apenas em uma parte da população. Bom, todas as atualizações sobre esse assunto você pode acompanhar durante a nossa programação ao vivo na CBN, no site ou amanhã na primeira edição do Panorama CBN com a Natália Furtado. Momento de falar sobre a pandemia no Rio de Janeiro. O estado do Rio anunciou a abertura de mais 18 leitos de terapia intensiva no Hospital Universitário Pedro Ernesto, que fica na Vila Isabel, na zona norte da capital. Essa é mais uma ação do plano de contingência do estado para tentar minimizar os impactos das contaminações pela variante Delta. Para você ter uma noção, na manhã de hoje, a taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva no estado era de 70%. Enquanto isso, só na capital fluminense, o índice de leitos ocupados já chegava a 90%. Durante a programação da CBN, a gente ouviu o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chiep, e ele detalhou que as infecções mais graves por Covid têm acontecido no Rio e no Grande Rio. A gente tomou a decisão ontem de abertura de mais alguns leitos. São 18 novos leitos de CTI que estão sendo abertos no Hospital Universitário Pedro Ernesto, além daquelas medidas que já haviam sido tomadas. A gente está observando um aumento discreto, ainda na solicitação de internações, ainda concentrada no Rio de Janeiro, aqui na capital, e na Baixada Fluminense. Então, todas as medidas agora são medidas preventivas. A gente está no estado como um todo, está com em torno de 70% de ocupação dos leitos de UTI Covid e em torno de 60% de enfermaria. O que a gente vê ainda é uma desigualdade. No município do Rio de Janeiro com a taxa de ocupação em torno de 90%, mas como um todo uma taxa de ocupação de 70%. Enquanto o estado corre contra o tempo para abrir mais leitos, a cidade do Rio autorizou a aplicação da segunda dose da Pfizer em quem recebeu a primeira aplicação da AstraZeneca. E tudo isso é para agilizar a campanha de vacinação. E o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, detalhou à CBN que a intercambiabilidade já está autorizada. E se houver a disponibilidade de vacinas Pfizer nos postos de saúde, isso vai acontecer. E ele garantiu que os funcionários foram orientados para facilitar aí essa prática nos postos de vacinação. Nesse momento, a gente vê ainda muitas pessoas sendo internadas que não se vacinaram, que já poderiam ter se vacinado. Tem muitos idosos que ainda não foram vacinados e que estão sendo internados e internados gravemente. Por isso fica o pedido, se você conhece alguém com mais de 30 anos na cidade do Rio de Janeiro e que ainda não se vacinou, procure uma unidade de saúde para se vacinar o quanto antes. Ainda sobre a vacinação, o prefeito Eduardo Paes assinou um decreto em que torna obrigatória a vacinação de servidores municipais, prestadores de serviços contratados e entidades, seja de forma direta e indireta. E quem não se vacinar e não apresentar motivos válidos pode ser afastado ou até demitido. No cenário internacional, o Talibã reprimiu violentamente uma manifestação na cidade de Jalalabad, no Afeganistão. Membros do grupo extremista fizeram disparos em uma multidão e bateram em manifestantes. E pelo menos 3 pessoas morreram e 12 ficaram feridas, segundo a rede de televisão Al Jazeera. O protesto começou porque o Talibã tirou a bandeira do Afeganistão de um monumento no centro da cidade e colocou a própria bandeira. E uma informação também complementar em relação a esse caso é que o presidente que fugiu do Afeganistão quando o Talibã cercou a capital Cabul está nos Emirados Árabes. Esse país afirmou em comunicado que Ashraf Ghani e a sua família foram recebidos no país por motivos humanitários. Ele deixou o Afeganistão no domingo e o Talibã tomou o controle do palácio presidencial depois da fuga dele.
E uma informação complementar é que pelo menos 6 brasileiros estão no Afeganistão. Até então não tinha essa informação, né? Hoje, Itamaraty disse que eles apresentam boas condições de saúde e estão em locais distintos do país. E os brasileiros que desejam abandonar o Afeganistão já estabeleceram contato. E para fechar o giro internacional de hoje, os Estados Unidos registraram 1.017 mortes pela Covid, que é o equivalente a cerca de 42 mortes por hora. E tudo isso acontece à medida que a variante Delta continua devastando partes do país com baixas taxas de vacinação. Essas mortes, que estão relacionadas ao coronavírus, aumentaram nos Estados Unidos no último mês, com uma média de 769 por dia, que foi o maior número registrado desde meados de abril. E ao todo, desde o início da pandemia, 623 mil americanos morreram por causa dessa doença. E a última vez que os Estados Unidos registraram mais de 1.000 mortes por dia foi em março. Essa situação levou até o governo do presidente Joe Biden confirmar que planeja prolongar as exigências para os viajantes para eles usarem máscaras em aviões, trens e ônibus. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,85% aos 116.896 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 1,94%, cotado a R$ 5,374. Já o euro terminou negociado a R$ 6,295, com uma valorização de 1,95%. Agora eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN. O roteiro dessa edição foi escrito por mim e os trabalhos técnicos são do Adriano Bernardino. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o velho e tradicional e-mail, juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Natália Furtado. Beijos pra você e até mais! Panorama CBN.